Poéticas sociais. Experiências humanas em textos literários. Na terceira edição do Poéticas Sociais, podcast que se soma à programação do projeto de Quarentena com o INSIS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, vamos conhecer um texto sobre o silêncio. Eu pessoalmente o conheci por intermédio da amiga e também colega antropóloga Mariana Holanda, a quem ele chegou em uma mensagem da indígena Rosane Caingangue. Rosane foi a primeira mulher indígena à frente de uma coordenação geral na FUNAI e a principal articuladora da criação da coordenação de gênero e assuntos geracionais desse órgão, além de ter sido uma das fundadoras do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas. No ano de 2016, pouco tempo depois de enviar o texto à minha amiga, Rosane faleceu em uma noite de lua cheia. Não sabemos se a autoria do texto é dela, mas de toda forma a ela agradecemos, onde estiver, por fazer circular esta sabedoria indígena, como está dito no final do texto. Os Caingangue são um povo que habita especialmente a região sul do Brasil e, assim como as cerca de 300 etnias indígenas presentes no país, tem lutado pelo direito à diferença e ainda por diferença não ser sinônimo de desigualdade. Considerando a experiência pandêmica que estamos vivendo e o quanto ela tem transformado ou destruído o mundo que conhecíamos, podemos nos lembrar da colocação do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro de que os índios são especialistas em fim do mundo, já que experimentaram e continuam experimentando a destruição de seus mundos. Assim, sem generalizações ou idealizações, podemos, quem sabe, aprender com eles, estes especialistas. E quem sabe as maneiras do silêncio e tudo o que a elas está relacionado possam ser um dos elementos desse aprendizado. Na narração que segue, peço licença para falar a partir do eu lírico indígena. Nós, os índios, conhecemos o silêncio. Não temos medo dele. Na verdade, para nós, ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio e eles nos transmitiram esse conhecimento. Observa, escuta e logo atua, nos diziam. Essa é a maneira correta de viver. Observa os animais para ver como cuidam de seus filhotes. Observa os anciões para ver como se comportam. Observa o homem branco para ver o que querem. Sempre observa primeiro, com o coração e a mente quietos, e então aprenderás. Quando tiveres observado o suficiente, então poderás atuar. Com vocês, brancos, é o contrário. Vocês aprendem falando. Dão prêmios às crianças que falam mais na escola. Em suas festas, todos tratam de falar. No trabalho, estão sempre tendo reuniões, nas quais todos interrompem a todos. E todos falam 5, 10, 100 vezes. E chamam isso de resolver um problema. Quando estão numa habitação e há silêncio, ficam nervosos. Precisam preencher o espaço com sons. Então, falam compulsivamente, mesmo antes de saber o que vão dizer. Vocês gostam de discutir. Nem sequer permitem que o outro termine uma frase. Sempre interrompem.
Para nós, isso é muito desrespeitoso e muito estúpido, inclusive. Se começas a falar, eu não vou te interromper. Te escutarei. Talvez deixe de escutá-lo se não gostar do que estás dizendo, mas não vou interromper-te. Quando terminares, tomarei minha decisão sobre o que disseste, mas não te direi se não estou de acordo, a menos que seja importante. Do contrário, simplesmente ficarei calado e me afastarei. Terás dito o que preciso saber. Não há mais nada a dizer. Mas isso não é suficiente para a maioria de vocês. Deveríamos pensar nas suas palavras como se fossem sementes. Deveriam plantá-las e permiti-las crescer em silêncio. Nossos ancestrais nos ensinaram que a terra está sempre nos falando e que devemos ficar em silêncio para escutá-la. Existem muitas vozes além das nossas. Muitas vozes. Só vamos escutá-las em silêncio. Sabedoria indígena. Você ouviu Poéticas Sociais, experiências humanas em textos literários. Narração e produção, Valéria de Paula Martins e Márcio Ferreira de Souza. Edição, Valéria de Paula Martins.